Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Essa semana nós vamos discutir o que é vida, né? Ficamos de saber, à luz da ciência, o que é vida. Não é simples a ciência dizer o que é vida, porque a gente pode até conceituar, mas ela não traz uma definição clara, precisa. Vocês não vão encontrar em livro uma definição clara, né? Lembrando que a gente não está discutindo como surgiu a vida, nem quem criou a vida ou onde surgiu a vida, né? A gente está discutindo o que é vida, o conceito de vida, né? Conceito é diferente de definição. Conceito você pode dar uma ideia, uma opinião, definir é você expor com clareza. Então, em nenhum livro de biologia vocês vão encontrar uma definição clara do que é vida. Você vai encontrar uma lista de propriedades para que a gente possa examinar se um ser tem vida ou não. Como é que a ciência define que um ser é vivo ou que ele não tem vida? Ela vai analisar o metabolismo, a organização celular, se esse ser responde a estímulo, reprodução, hereditariedade e adaptação. Nós iremos ver agora cada uma dessas propriedades individualmente. Primeiro, a gente vê que todo ser vivo é constituído, tem uma composição química que é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Essa composição química é presente tanto nos vivos quanto não vivos, né? Mas aí aqui vemos a segunda propriedade, o metabolismo. Então, metabolismo nos seres animais. O que significa isso? As transformações químicas que ocorrem no interior da célula. Então, nós nos alimentamos, ó, tem uma pizza, um sanduíche, banana. Então, esses alimentos vão passar por transformações químicas dentro da célula para que possa nos dar energia e fazer nosso corpo funcionar. Então, essas transformações químicas é chamada de metabolismo. Nas plantas, nos seres que não são animais, vai acontecer o anabolismo. Por quê? Porque as plantas, elas conseguem produzir seu próprio alimento. Então, esse processo é chamado de fotossíntese e recebe o nome de anabolismo, porque as plantas absorvem água e sais minerais, o gás carbônico entra pela folha, os raios solares quebram todas essas moléculas e transformam na glicose, que é o alimento da planta. Então, esse processo é chamado de anabolismo. E aí, essa glicose ela é queimada através da respiração, que recebe o nome de catabolismo. Então, nos seres animais, a gente tem o metabolismo, que são as transformações químicas que acontecem no interior da célula. Nos seres vegetais, a gente tem o anabolismo, que é a fotossíntese, né? Ela consegue produzir seu próprio alimento. E o catabolismo, que ele queima a glicose transforma em energia ou em respiração. Outra propriedade que a gente vê agora é a reação e movimentos, né? Então, os seres vivos, eles reagem, eles obedecem à terceira lei de Newton, que é de ação e reação. Então, quando você toca, ele responde a estímulo, a maioria deles, né? Tem seres que vocês vão ver que não, por exemplo, os corais, mas a maioria responde a estímulo. A gente tem aqui um exemplo de as plantas carnívoras, né? Elas, na hora que um inseto toca nelas, elas fecham e elas esmagam o inseto. Então, elas estão respondendo a estímulo. Ou até flores que vocês conhecem, quando a pessoa toca nela, ela se fecha. Então, ela está respondendo a estímulo. Ou então se desloca, né? Se movimenta ou se deslocando. Outra propriedade dos seres vivos, que não é encontrado nos seres não vivos, com exceção do vírus, é o crescimento. Então, todos os seres que têm vida passam por esse crescimento. Olha só. Então, você tem desde a semente do milho até o desenvolvimento da planta na fase de maturação. Com exceção dos vírus, que não tem esse crescimento, mas até os seres que só têm uma célula, eles também sofrem um aumento de tamanho nessa única célula. E os seres multicelulares, ele tem um aumento no número de células também por mitose. Outra característica é a reprodução. Então, todos os seres vivos se reproduzem, né? Você tem que, seja assexuadamente, né? Aqui tem sexo precisando de um parceiro, que é
reprodução sexuada, ou ele só se partindo, como acontece com a estrela do mar e com a planária. Ela parte e origina duas. Essa planária também se parte no meio, se origina mais duas novas planárias. Então, essa daqui é assexuada, não precisa de sexo. E essa daqui é sexuada, precisa do outro sexo, certo? E a outra característica é a hereditariedade. A reprodução, seja ela assexuada ou sexuada, ela vai passar o gene para o seu descendente. A diferença é que na sexuada você vai ter uma variabilidade genética. Ó. Tem um monte de pessoas diferentes aqui. Por quê? Por genes diferentes. A pessoa vai... a reprodução sexuada permite que você case com outras pessoas com características diferentes e vai formando uma geração com características diferentes. E a reprodução assexuada, que ele parte no meio, é todos com a mesma característica, né? Com o mesmo gene. A adaptação é essa capacidade do ser de se adaptar, né? O homem diz que os seres animais e vegetais foram se adaptando ao longo dos anos, até chegar hoje. Por exemplo, o nosso crânio foi se adaptando até chegar hoje o crânio moderno, né? Então, os seres têm essa capacidade de adaptação. E, por último, a gente tem o nível de organização, que é composto pelos seres vivos, que têm vida, né? Então, são constituídos de átomos, de moléculas, de organelas, de células, de tecidos, de órgãos, de sistemas que formam um organismo. Esses organismos podem ser todos iguais, formando uma população. Se forem diferentes, formam uma comunidade. E essas comunidades formam um ecossistema e o ecossistema forma o nosso planeta Terra. Então, só recapitulando, ver se vocês aprenderam. É possível definir vida. Então, a gente não tem um conceito, mas a gente tem as propriedades a ser analisada. Metabolismo, o que é o metabolismo? As transformações químicas que acontecem dentro da célula, né? Então, os seres têm célula, nem que seja uma, com exceção dos vírus, que não tem célula, mas precisa de uma célula para se reproduzir. Responde a estímulo, quer dizer, quando você toca, ele vai responder. Reproduz, seja sexuado ou assexuadamente. Eles têm características hereditárias que passam para os seus filhos e conseguem se adaptar ao longo dos anos ao meio ambiente, essas formas de adaptação. Então, todas essas propriedades formam os seres vivos, ok? Então, vamos tentar agora ver se vocês compreenderam através do exercício. Lembrando que os seres humanos, a gente tem metabolismo, né? Que é as transformações químicas. Anabolismo acontece nas plantas, que é a fotossíntese, a transformação de nutrientes em glicose, né? Com a ajuda do sol. O catabolismo vai ser a queima da glicose através do processo de respiração, ok? Esse está no primeiro capítulo do livro. Quem quiser ler, leia e assista o vídeo que vai estar no canal do YouTube. Até a próxima aula.